De 2020 para cá, do início da pandemia, o Brasil viu aumentar o número de motoristas que ganham a vida a partir da condução de passageiros, de mercadorias. Isso por conta dos aplicativos. Com tanta gente trabalhando nas ruas e por horas, sem parar, se tem uma janela aberta para que doenças invisíveis levem essas pessoas à morte. Fabiano Frade apresenta este tema hoje no Blitz Rádio Vivo. Mais de 2 milhões de brasileiros tem como principal fonte de renda o trabalho como motorista de aplicativo. Seja no carro, seja na moto, são condutores expostos a condições como longas jornadas, alimentação irregular, violência, acidentes, dentre outros. Com tanto foco no trabalho, o estresse, a pressão, a saúde acaba sendo deixada de lado. Espaço para doenças invisíveis, em especial as doenças cardiovasculares, como o infarto e o AVC. O acidente vascular cerebral. Seu Nilson foi taxista por 25 anos. Hoje, motorista de aplicativo. Só depois de trabalhar 35 anos que descobriu uma hipertensão. Eu cheguei, parei o carro lá na Guaicurus, fui lá, aposentei e continuei trabalhando. Eu fui no médico e descobri que aí eu tive diabetes, pressão e gota. E haja tempo de trabalho. 16 horas por dia, 480 horas por mês, 5.160 horas por ano. Vezes 25 menos 2 horas, foi casamento do meu filho. Matheus conduz a moto dele 12 horas por dia, de 7 da manhã às 7 da noite. E nunca foi ao médico. Nunca foi. Assim, geralmente a gente já vai quando passa mal, nunca foi. Dr. Alisson Coimbra, médico especialista em tráfego. Essa condução desenfreada pode estar levando também a essas doenças que a gente aqui está chamando de invisíveis? Indiscutivelmente, a gente atravessa um momento delicado no trânsito. Nós temos, nesse pós-pandemia, a confirmação de que o trânsito foi o espaço coletivo mais afetado por episódios de ansiedade, fúria, depressão. E nesse contexto, todas as pessoas, independente de terem ou não a carteira nacional de habilitação, estão em risco nesse cenário. Então, olha o contexto. Motoristas sedentários, obesos, que não procuram com regularidade o serviço de saúde. Por exemplo, aquela pessoa que saiu correndo, não tomou remédio de pressão no período da manhã, tem uma colisão, uma pessoa bate na traseira dela, ela tem uma reunião, uma apresentação, a pressão não está controlada, ela vai para 18, 19, aí a pessoa está brigando, mas do nada o braço começa a formigar, um formigamento aqui na região lateral do pescoço e a pessoa tem um apagão. O que aconteceu? Um fator desencadeante que foi a irritação e o problema no trânsito em uma pessoa que não estava controlada. Então todos nós estamos vulneráveis. Vulnerabilidade que nem é percebida pelos caminhoneiros que são tão apaixonados pela profissão, que acabam esquecendo detalhes básicos. O motorista, às vezes, ele está tão focado e tão entusiasmado com o trabalho e ele despede da família dele, que está de um lado da rodovia, que é mão dupla. Aí ele vai lá embaixo no retorno e volta, e ele foca de tal forma, ele está tão entusiasmado, ou está tão sob pressão, que ele passa do outro lado e nem bana a mão para os meninos. A falta de atenção pode ser fatal. As doenças cardiovasculares são as doenças que mais matam no mundo. A cada momento nós temos milhões de mortes acontecendo. Para você ter uma ideia, no Brasil são 1.000 mortes a cada dia. E nós sabemos que a metade delas poderia ser adiada ou postergada. Então as doenças cardiovasculares são aquelas que nós temos que realmente nos preocupar. Elas matam 2 vezes mais que todos os tipos de câncer reunidos. E entre elas, você lembrou muito bem, a primeira causa de morte é o infarto do miocárdio, seguido depois do AVC, o acidente vascular cerebral. Essas doenças, na verdade, podem sim trazer sintomas. O infarto, por exemplo, o clássico dele é a dor no peito, o AVC é justamente uma dor de cabeça, uma tontura, uma perda do movimento de um lado do corpo. Mas podem sim também vir tão subitamente e levar a maus súbitos e até a morte súbita, que é um evento realmente trágico. Faça chuva, faça sol, o trabalho está lá, mas o risco do AVC também. Nas pessoas que correm risco de AVC, são dores de cabeça muito intensas, perdas de função, por exemplo, perda da força de um lado do corpo, que podem acontecer alguns dias antes, nos chamam a atenção para poder diagnosticar, né? E qualquer ocorrência de
perda de força ou perda da própria simetria da face, né? Um olho caído, uma boca torta, algumas coisas assim, que é bom lembrar que antes do AVC ocorre também o acidente isquêmico transitório, chamado AIT, que são fenômenos transitórios que podem trazer essas paralisias como a do AVC, mas que são temporárias, elas se revertem. Então é uma oportunidade, uma janela para que a gente possa diagnosticar antes que o AVC venha realmente. Repórter Fabiano Frade.